Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra e que haja no Senhor, vinda do Senhor, uma alegria em nosso coração. Uma alegria nele. Que haja no Senhor a unção em nós. Que seja derramada a graça dele para que possamos ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez ungidos, possamos nos alegrar no conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Hoje, a frase que eu separei para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Está no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Quando o Senhor diz assim. Neemias 8, capítulo 10. Então lhes disse. Quem estava falando com eles? Esdras estava falando com o povo. Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu vou mostrar como que o Senhor se alegra. E como que essa alegria que vem dele nos fortalece. Então eu vou do começo. Aqui é Neemias. Mas se você ler o primeiro capítulo do livro de Esdras, o sacerdote, aí vocês vão entender o decreto de Ciro. Já fazia quase 50 anos que o povo de Deus estava no cativeiro dos caldeus. Aquilo que Jeremias tinha avisado. Arrependam-se, porque vem aí os caldeus. A Babilônia vai nos devorar. Arrependam-se. Mas ninguém deu ouvidos a Jeremias. E aí, eu estou falando 50 anos depois. Quase 50 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, do rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, 2 pontos. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia. 2 pontos. Olha o decreto. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, porque estava todo mundo espalhado. Estava todo mundo espalhado, o povo de Deus estava espalhado. O pecado fez com que eles fossem cativos e ficassem espalhados, sofrendo.
no cativeiro da Babilônia. E isso, o templo do Senhor estava destruído e as muralhas em ruínas, quando Ciro disse isso. Olha que já fazia quase 50 anos que o povo estava no cativeiro, por causa do pecado. Porque começaram a adorar o que não era Deus. Porque começaram a praticar pecados. Todo mundo sabe o que é pecado. E eles estavam cometendo. E aí o rei, Deus, colocou no rei da Pérsia o impulso de libertar aquele povo, de levar aquele povo de volta para o seu lugar, de fazer o ajuntamento daquela nação e de reedificar o templo do Senhor. Olha que coisa linda, um ímpio, Deus usou um ímpio e fez com que inquietou ele a tal ponto que ele fez um decreto. E olha que coisa linda, esse decreto continua. Então, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, com ouro, com bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Ou seja, aquele povo que estava cativo não ia sair com as mãos abanando, não. Para reedificar o templo do Senhor e levantar os muros, não podia ser com as mãos abanando, com as unhas, sem ter nada, porque eles eram escravos. Então o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele determinou que quando tiver, ali onde tivesse um homem que fosse de Israel, que fosse judeu, era para o povo ali da Pérsia dar ouro, bens, gado, dádivas, preparar aquele homem para ele voltar para Jerusalém, para reedificar a cidade. Com ouro, com prata. Com ouro, com prata, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus foi despertado neles. Porque eles estavam sem coragem, sem ânimo. Eles eram escravos. Mas quando eles ouviram o decreto de Ciro, o Espírito de Deus despertou neles a ousadia, a força, o ânimo para reedificar aquele lugar. Para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Os utensílios do Senhor estavam na casa dos falsos deuses de Nabucodonosor. E Ciro tirou de lá. Ele temeu a Deus. Ele foi impulsionado por Deus a fazer isso. A devolver ao povo o que era do povo. Roubaram os nossos cofres públicos. Sabemos que o erário público da nossa nação brasileira foi sucateado. Roubaram as nossas riquezas, desviaram para outros ditadores que eles admiravam, porque eles queriam fazer de nossa nação aquilo que estava acontecendo nas outras nações. Endeusavam um ditador, que o cabra ou endeusava ele, ou ele arrancava a cabeça, e aí eles começaram a alimentar estes ditadores com o dinheiro da nossa nação. O nosso dinheiro foi sucateado. As nossas riquezas foram desviadas. Mas quando chega o momento,
o Senhor ordena ao ímpio, ao rei da Pérsia, para que ele tire aquele ouro que não era dele, que era do povo de Deus, que Nabucodonosor havia sucateado, havia tirado de Jerusalém. E aí Ciro devolve. Oh, Deus bom! Ciro, ele entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitridate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Devolveu a quem era devido devolver, para que voltasse para o lugar certo. Aquela riqueza tinha que voltar para Jerusalém. Como tudo que tiraram de nós, o Senhor vai obrigá-los a, tremendo e temendo a Deus, devolverem. A nossa nação é do Senhor. O Brasil é do Senhor. E nenhum adversário vai tirar isso, esta verdade. Nós vamos falar enquanto fôlego tivermos que o Brasil é do Senhor. E nenhum desses comunistas vão sucatear. Deus não vai permitir. Nós fomos sucateados porque fomos omissos. Nós pecamos contra o Senhor. Quando fomos omissos, quando ficamos permissivos, permitindo que o pecado entrasse na igreja. E que o pecado enlameasse a casa do Senhor, que somos nós, templo do Espírito Santo. Nós nos misturamos com o pecado. Nós nos sujamos e estamos pagando o preço, sim. Mas uma vez arrependidos, o Senhor vai fazer com que tudo que foi tirado de nós, o Senhor vai nos restituir. E a primeira coisa vai ser o nosso direito de adorar a Deus. Estão querendo que os comunistas tomem conta, porque a primeira coisa que eles vão fazer, que eles iriam fazer e que eles fizeram nas outras nações, onde eles estão com poderio, vamos orar por essas nações, para tirar o poder dos ditadores, é proibir qualquer tipo de adoração a Deus. Proibir a leitura da Bíblia Sagrada. Porque a leitura sagrada mostra a verdade. E aí eles querem esconder a verdade. E nós estávamos indo na onda. Veja bem, o Estado, não. O povo de Deus não pode colocar o que eles chamam religião. Religião. Divide as pessoas. Eu estou falando é no Deus vivo, no Criador dos céus e da terra que nos fez existir. Não é religião. Ele vai muito mais além do que qualquer coisa. Quanto mais religião. Mas o que aconteceu? O Estado disse não. Não coloque Deus no Estado. Ora, só existe Estado porque existe Deus. E como só existe Estado que é constituído por homens, que só existem porque Deus fez existir, temos que honrar ao autor do Estado, que é Deus também. Entendeu? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que o seu líder se ajoelha e pede para o povo jejuar. Feliz é a nação que pede o socorro de Deus. Esta é uma nação feliz. Povo de Deus, acorde. Não deixe que o comunismo entre em nossa nação. Toda vida que você usar vermelho, você lembre do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E não de um partido. Todas as vezes que vocês virem um arco no céu, colorido,
o arco da aliança de Noé com o Senhor. Deus fez aquele arco para lembrar a aliança de nunca mais extinguir a humanidade, a sua imagem e semelhança com águas, como aconteceu no dilúvio, no tempo de Noé. Quando Noé consegue pisar na terra firme, sair da arca e pisar na terra firme, ele vai levantar um altar ao Senhor, adorar a Deus, que poupou a vida dele e de sua família. E quando ele está ali em adoração a Deus, Deus mostra a ele o arco no céu e disse: esta é a nossa aliança. A nova aliança é o sangue de Jesus. Ele disse: esta é uma aliança que estou fazendo com você, Noé. Todas as vezes que você olhar para este arco no céu, você vai lembrar da nossa aliança. Aí o que agora Satanás fez? Colocou na cabeça do povo que é para fazer do arco, que o povo chama arco-íris, um símbolo do homossexualismo, que é uma das coisas que o nosso Deus, aqui na palavra dele, que é a verdade, abomina. É um pecado que para Deus é imperdoável a pessoa permanecer no homossexualismo. O homossexual, a pessoa que está praticando o homossexualismo, é amado do Senhor. É amado do Senhor. Assim como eu sou, todos nós somos iguais. Não estou fazendo nenhum tipo de preconceito. Estou dizendo que a palavra de Deus diz que não é para ter homossexualismo. Não é para o homem se relacionar, o homem, o macho com o macho, a fêmea com a fêmea. Não. Ele diz que não é. E a maior prova é que homem com homem não dá frutos. Mulher com mulher não dá frutos. Não tem como dar fruto. Tem que ser como Deus fez. O homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas hoje é tudo mentira que o povo está fazendo. Aí tem mais uma coisa. Se você falar a verdade, aí você responde a processo. Mas não tem problema não. Isso é besteira. A verdade é que vai prevalecer. O que é um processinho, ou 2, 3, o quanto que for que fizerem? Processo de quê? Para isso eu teria que ter algum tipo de repúdio ao homossexual. E graças a Deus eu não tenho. Então não tem como juiz me processar. Agora eu digo que a palavra de Deus está dizendo que não pratique o homossexualismo. E quanto mais você pegar o símbolo da aliança do Senhor com Noé e transformar no símbolo de uma coisa que o Senhor não aceita. Ele não aceita. Não sou eu, não. Eu, por obedecer a ele, concordo com ele plenamente. Porque eu entendo que realmente Deus só quer o melhor para você e para mim. Como que eu ia ter filhos se eu não quisesse ter relacionamento com o meu esposo? Como que eu ia ter filhos? Como que eu ia ter meus netos? Então eu concordo com Deus, mas peço a Deus que te abençoe, que faça você entender que jamais eu estou repudiando você. Jamais. É por amor que eu estou me expondo, correndo o risco de você ficar magoada comigo. Mas eu tenho que falar a verdade. Na madrugada do dia 22 de março de 2020, o Senhor me ungiu para pregar a verdade. A verdade. Então, o que eu estou falando aqui? É tudo que Deus quer que eu fale. Eu não sabia que ia entrar nesse assunto, mas eu estou dizendo a verdade. Então Deus pegou um ímpio, o rei da Pérsia, e fez com que esse ímpio fizesse um decreto para que o povo ajudasse aqueles judeus
a voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. E o povo obedeceu. E ele não só mandou o povo fazer, como ele pegou todos os utensílios do Senhor que haviam sido sucateados e levados para a Babilônia, e ele devolveu, entregou ao sacerdote, o príncipe de Judá, Sesbazar. Aí ele fez, entregou tudo, é porque é muito longo aqui, eis o que ele entregou, tantas bacias de ouro, tantos de prata, aí tudo, né? O que ele descreve, é bem grande. Aí, irmãos, o que eu quero ler foi lá em Esdras, capítulo 1, que eu li o decreto. Aí, por causa disso, Deus, ele levantou Neemias, porque veja bem, Esdras é sacerdote. Esdras, o Senhor preparou Esdras para reconciliar o povo a Deus. Esdras, ele foi o sacerdote que Deus levantou para fazer a reconciliação, como ele diz aqui, a reforma espiritual, porque o povo, nesses quase 50 anos, que já estava no pecado, eles estavam pecando ainda mais, porque eles estavam aceitando todo tipo de cultura que tinha na Babilônia, adorando falsos deuses, cometendo todo tipo de idolatria e de pecados, porque eles estavam lá no lixo, na Babilônia. E aí, quando o Senhor levanta Neemias, é a coisa mais linda do mundo que o Senhor faz. Porque Neemias, ele estava numa condição muito boa, muito favorável. Ele era copeiro do rei. Não faltava comida para ele. Ele estava no palácio. Mas olha o que aconteceu. Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava, ele mesmo, Neemias, contando, na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Porque eles já não estavam livres para voltar para Judá? Eles já estavam livres. Eles já tinham recebido aquela ajuda que Ciro tinha enviado. Então, tinha uns lá. Mas olha a situação que a cidade ainda estava. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação, porque as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Em ruínas. E os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aí o que Neemias disse? Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Ele reconhece, ele se rende diante de Deus. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Eles ainda são teus servos? Ele continua. Neemias disse: o Senhor disse isso
Aí diz: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem, que ele se refere ao rei, com quem ele ia tratar. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. E aí vocês conhecem a história. Simplesmente, a mão bondosa do Senhor está sobre Neemias, e aí o rei é quem pergunta a ele: por que você está triste? O que aconteceu? Você não está doente? E aí, tudo isso acontece. Ele diz: é porque eu preciso restaurar. Deus inquietou ele, a Neemias, para restaurar a cidade, as muralhas. Os muros estavam derrubados em ruínas. E aí, Neemias vai, e Neemias luta, encontra resistência. Existem os adversários tentando contra ele. Ele, com todo o ânimo, com toda a força que Deus deu a ele, ele ali deu a estrutura, Deus deu a estrutura a ele, fez o rei entregar cartas para que fosse abrindo o caminho e também para dar cedros, dar madeira, dar o material para a reconstrução dos muros, as pedras, tudo. Deus preparou, mas Neemias encontrou resistência. Nós encontramos muita resistência aqui na terra para ver se traz o desânimo, se a pessoa desiste de orar, se a pessoa desiste de caminhar corretamente. Às vezes você vê um ímpio que você pensa que ele não está com problema nenhum. Ele só tem um problema, é que ele vai para o inferno. Eu não quero esse problema, não. Então ele pode estar banhado em ouro, maior alegria do mundo, não sei o quê. É tudo do mundo, falsa? Não. A única coisa que eu quero é que Deus tenha misericórdia dele, salve ele também. Eu não tenho inveja do ímpio, não. Se eu vi um ímpio muito bem sucedido, eu digo: tenha misericórdia, Senhor, deste miserável. Ele só tem riqueza, não sei o que mais lá, mas ele não tem a maior riqueza, a herança da vida eterna. Tem misericórdia dele, Senhor. É a única coisa que eu faço. E não invejar o ímpio. Cuidado. Então, muitas vezes, por causa das circunstâncias que você está vendo, que os seus olhos, que são limitadas, a nossa visão é limitada. Então, tá vendo aquilo ali, você pensa: pronto, e agora? Eu estou obedecendo e estou sofrendo. Aquele outro está na porta larga, morrendo de rir, sambando. E agora? E agora? Você quer vida. Eu também. Eu prefiro ficar na portinha estreita, ficar com os braços todos rasgados de tão estreito, mas não saio dela, não. Não sai da porta que leva para a vida. É isso que nós devemos fazer. Então, ele encontrou muita resistência, mas construiu os muros. Ele não deu ouvidos aos inimigos que ficavam zombando dele, dizendo que até uma raposa passando ia derrubar aquele muro. Mas com 50 e quantos dias, meu Deus, que eu anotei aqui? 52 dias. Foi concluída a obra, a reconstrução das muralhas. Oh, aleluia! Uns 52 dias, eles lutando, era segurando aqui o coisa para fazer, preparar, fazer o muro. Um lado eles cuidavam da construção e com a espada do outro lado. Porque a qualquer momento eles poderiam vir contra eles. Era ali, era um olho no peixe e outro no gato. Eles construindo a muralha e armados. E um atalaia lá na frente, lá em cima, olhando, eita, para ver se não vinha um inimigo. Porque a gente tem que ficar atento. Tem que ter um atalaia dentro de cada um de nós. Eita, tem que ficar atento. Quando vem uma tentação, eita, tá ali a tentação, Senhor, me livra dela. E aí o Espírito Santo nos fortalece e a tentação vai embora. Temos que estar bem firmados no Senhor. É a espiritualidade. É você entender que esta palavra é viva. Deus está falando conosco hoje. Vamos reconstruir a muralha que nos traz de volta a vida. Mesmo que o mundo esteja dizendo que nós não vamos conseguir. Mesmo que as notícias sejam tão terríveis de serem ouvidas. Mesmo assim, vamos continuar firmes na rocha. Vamos continuar nesta reconstrução. Estávamos em ruínas. Nós éramos uma ruína espiritual.
Ali, Deus levantou Esdras, o sacerdote, para ensinar a palavra. E Deus levantou Neemias para reconstruir a cidade, para ser governador daquela cidade. E Neemias administrou muito bem. A primeira coisa que ele fez foi renunciar ao direito do salário dele como governador. E o que ele tinha, ele também oferecia para os que precisavam mais. Ele deu um bom exemplo, tanto que ele teve autoridade, respaldo para chegar para os magistrados e juízes que estavam oprimindo os pobres, judeus, irmãos deles. Ele chamou a atenção, devolva tudo o que vocês estão tirando deles. Eles são seus co-irmãos, eles são irmãos e vocês não podem explorá-los. Eles já foram explorados demais. Há quase 50 anos de exploração. Agora vocês querem explorá-los? Também vocês, irmãos. Olha que eu não estou cobrando nada deles. Vocês devolvam. Aí eles tiveram que devolver. Ô administrador bom, viu? Esse governador Neemias. Mas Deus levantou ele para isso. E Ciro, que mandou tudo, foi só usado por Deus. E Esdras foi levantado por Deus, foi encorajado por Deus para ler para o povo. Aí ele leu. Esdras lê o livro da lei diante do povo. Aí pronto. Depois que a cidade foi reconstruída, em 52 dias, 52 dias, eles se espalharam, ele administrou, Neemias administrou assim, espalhou o povo para eles ficarem onde eles já iam fazer a casa deles, para ficar tudo perto. Olha, vocês, onde vocês moram, construam a parte da muralha de vocês. E aí eles fecharam. Em 52 dias estava fechado. Jerusalém estava fechada. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí eles estavam lá dentro. O que faltava? O que estava faltando agora? As muralhas foram reconstruídas. O povo estava ali dentro. Não estava mais na opressão. Mas faltava o mais importante. Conhecer a palavra de Deus. Porque durante todo esse tempo do cativeiro, eles estavam cegos espiritualmente. Eles não sabiam, muitos deles nem conheciam essa palavra. Aí Esdras leu a palavra. Quando chegou o 7º mês, isso é no capítulo 8 de Neemias, viu? Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que ele era sacerdote e escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, a lei de Deus. O povo querendo entender qual era a vontade de Deus. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, os sacerdotes, porque tem o nome de todos, mas eu vou pular. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, responderam:
Todo o povo respondeu: Amém, amém, enquanto Esdras louvava a Deus. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí, os sacerdotes e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Porque não adianta ler a Bíblia sem você entender. Você lê. Eu li tantas vezes a Bíblia. Não adianta. Leia só uma, entendendo, degustando da palavra. Aquilo que você não entendeu, volte, vai ali. Mas o que Deus queria dizer com aquilo? Mas o que Deus estava falando? E o Espírito começa a nos dizer, a nos revelar, o Espírito Santo de Deus. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Sabe por que ele disse isso? Porque quando o povo começou a entender a palavra de Deus, o povo começou a prantear e a chorar. O povo entendeu que estava no pecado, eles estavam mergulhados no pecado. Quem sabe alguns deles tenham levado até aquelas imagens dos falsos deuses. Veja que Raquel cometeu um erro terrível, a mulher de Jacó. Porque ela, quando saiu da casa do pai dela, quando Jacó voltou para o povo dele, que levou a sua esposa, Raquel, ela estava levando com ela um falso Deus. Então, às vezes, a pessoa fica tão apegada que diz, não, mas pelo menos essa imagem aqui eu não posso jogar fora. Eu não posso jogar essa imagem fora. E é um pecado diante de Deus. É ofender ao Senhor. E aqui o povo começou a chorar. Quando o povo entendeu o que Deus estava dizendo. É muito grande, minha gente. Quando você começa a entender qual é a vontade de Deus. E você resume. No lugar de eu ler os 10 mandamentos da lei de Deus, eu vou ler os 2 que falam nos 10. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, conheça para amá-lo, com toda a força do seu espírito. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E você fazendo isso, você vai obedecer às leis de Deus. E aquele povo começou a chorar e a prantear quando conheceu a palavra de Deus. O entendimento trouxe neles o arrependimento profundo de seus pecados. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei de Deus. Então lhes disse: Vão para casa, Neemias disse, com Esdras. Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Olhe só. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes. Estão tentando roubar a nossa alegria. Não fiquem tristes. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você se arrepende, que você abandona o pecado, você alegra o Espírito Santo de Deus. E nesta alegria que o Espírito Santo de Deus tem, traz força e ânimo àquele que está cansado e sobrecarregado, porque o pecado pesa.
Ó bicho pesado é o pecado. Ai, como pesa. O pecado pesa e traz consequências. E a pior delas, e inevitável do pecado, é a morte. É a morte. Mas quando aquele povo chorou arrependido, o sacerdote viu que aquele arrependimento era real. Aí ele disse: não é mais para ficar triste. Não é mais para ficar triste. Vão comer, beber, se alimentar e dar ao seu próximo. E dividir com aquele que não tem nada preparado para si. Vamos dividir deste banquete espiritual para aquele que só tem alimento material em casa agora. Vamos dar o pão da vida que Deus está nos entregando agora. Vamos dividir para aquele que não tem nada preparado para si, que está vazio espiritualmente, faminto, porque aquele espaço que só cabe o Senhor, não está o Senhor, não está o Espírito Santo. Talvez tenha drogas, talvez tenha adultério, talvez tenha prostituição, talvez tenha homossexualismo, talvez tenha perversão sexual, talvez tenha idolatria, talvez tenha o egoísmo, talvez, mas está vazio, porque falta ser preenchido. Por isso que a pessoa que diz, eu tenho tudo, mas sou infeliz, é porque não tem nada. Quem só tem coisas materiais, não tem nada. Agora, quem tem Deus, as coisas materiais ficam correndo para cima da gente. Quando a gente menos espera, fica vindo. Chega uma pessoa e faz, meu irmão, Deus, olha, para ter uma ideia, eu não canso nunca de dar esse testemunho. O governo do estado, eu era concursada, mas o governo do estado estava roubando, sucateando o nosso estado nessa época. E eu estava sem nada dentro da minha casa para comer. E no outro dia eu tinha que ter forças para pegar o ticket que era dado. No meu trabalho, eles davam um ticket, porque não dava o salário, davam um ticket para a gente pegar o ônibus para não faltar o emprego, porque a gente tinha que trabalhar. Aí ele dava um ticket para os tickets, que a gente ficava numa fila para receber esses tickets, para poder ir trabalhar, e eu ia também com esses tickets para a faculdade. Aí era que eu ficava precisando de tickets, porque eu tinha que ir para esses dois lugares. E só não passei fome, porque o meu pai era quem dava o alimento para a gente. Mas eu estava com vergonha do meu pai. E eu com vergonha, eu não tinha nada para o dia seguinte na minha casa. E nada do salário ser pago. Eu trabalhando sem receber o salário. Que o governador era corrupto. Ele desviava o nosso dinheiro, ele aplicava no tal do over, que era uma aplicação que ele ficou milionário com o dinheiro público. E depois esse homem ainda conseguiu ser senador. Pasmem. Pasmem. Mas deixa eu dizer o que Deus fez. Então, eu não tinha nada no dia seguinte. Nada. Eu não tinha nada. Nada no dia seguinte. Ou eu ia ter que, com vergonha mesmo, até a casa do meu pai, com os tickets que a gente recebia do governo do estado para pegar o ônibus. Ou eu ia pedir ao meu pai, ou a gente iria passar fome. E Deus, isso fazia pouquíssimo tempo que eu tinha feito a decisão de entregar minha vida ao Senhor. Aí a minha irmã, Sãozinha, tinha falado, e Aninha, mulher, aqui diz, olha, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. O negócio é a gente pedir, é orar. Aí eu me ajoelhei na sala e eu disse, Senhor, tá tudo vazio. Nós não temos nada para eu fazer a comida de amanhã. E os 3 filhos
pequenos. E o marido. Sabe o que é aflição? Aflição. Ele tinha começado um comércio que o meu pai colocou pra gente. E esse comércio era na garagem da casa da gente. Que se tornou o comérciozinho. Que era falido. Não tinha ninguém para comprar. Deus deixou faltar mesmo, para que eu pudesse orar e ver o poder de Deus. E aí eu disse, Deus não, Senhor, não tem mais nada, 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 Senhor. E a minha irmã disse que só era pedir. Então eu vou fazer uma lista. Eu me lembro que eu comecei com tomate. Não sei porquê, mas eu me lembro muito disso do tomate. Me lembrei dos tomates bem vermelhinhos. E eu fiz a lista ao Senhor. E eu fui me deitar. Eu fiz a lista, orei e fui me deitar. E, de repente, antes que eu adormecesse, eu escutei o barulho lá fora de um carro chegando. E a voz do meu irmão, Antônio Alves Martins. O meu irmão, Deus tinha dado a ele era estudante de medicina e Deus tinha dado a ele é muito inteligente. E Deus tinha dado a ele a felicidade dele passar no concurso do IAPAS, na época. E ele chegou na minha casa com uma feira enorme, com muito mais do que eu tinha pedido na lista, mas muito mais. Para vocês terem uma ideia, tinha até lanche para os meus filhos. Tinha um quick, que quem é de antigamente sabe que é um tipo de uma massa que ela era cor-de-rosa com o sabor, a essência de morango. Eu sei que foi uma super feira que meu irmão trouxe para mim. Que Deus retribua em bênçãos de salvação sobre a vida dele, da esposa dele, que hoje ele é casado, e dos 2 filhos que ele tem. Graças a Deus. Graças a Deus, ele é bem-sucedido. Deus abençoou de uma forma sobrenatural a vida dele. E esse meu irmão, ele não só deu esta feira, que eu estava tão aperreada, mas ele deu todo mês, feira grande, meus irmãos. Eu ficava com o armário cheio, a geladeira cheia. E ele só parou de dar a feira quando o governador, ou eu não sei se o governador tinha saído ou se tinha resolvido pagar a gente. Isso meses atrasado, meses o governador atrasou o salário. Sempre ele atrasava demais. O pessoal entrava em greve. Ele era tão desumano. Aí ele dizia, com o pé no bucho, eu não esqueço nunca disso, que ele dizia, com o pé no meu bucho, aí é que eu não dou. Só se voltarem a trabalhar. Aí dava uma migalhazinha para poder o povo conseguir fazer as compras e trabalhar, para poder passar mais não sei quanto tempo ele aplicando nosso dinheiro, nosso salário no over, na conta dele. Mas, irmãos, eu quero dizer que o meu irmão, ele só parou de dar a feira no dia que ele chegou com a última feira que eu disse, venha cá, eu já tinha dito a você que eu estou recebendo salário. Você vai ver como é que está. Abri o armário, mostrei a ele tudo cheinho, abri a geladeira, mostrei. E eu me lembro, ele fez assim, aí disse, então tá certo. Que Deus, eu nunca vou esquecer disso. Porque meu irmão, ele foi presente, ele foi um instrumento sagrado nas mãos de Deus para me abençoar. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu conheço, que me ensinou a depender dele.
Ele é muito maravilhoso. Aceite esse Senhor na sua vida. Ele faz o sobrenatural na sua vida. Ele é maravilhoso, o amor dele é infinito. E ele faz. E então aquele povo que chorava arrependido, Neemias e Esdras disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é sagrado ao nosso Senhor, portanto, não fiquem tristes. Eu tô com alegria, viu? É isso que eu quero deixar claro. Às vezes ele me faz chorar de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero que vocês entendam que quando a gente se arrepende do pecado, o Espírito Santo de Deus se alegra. E quando o Espírito de Deus se alegra, nós somos fortalecidos. Nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque as pessoas choravam de arrependimento. Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido. Eles foram fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Aí aconteceu a festa dos tabernáculos, a coisa mais linda do mundo. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro dia até o último dia da festa. E eles celebraram e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito, bendito. Oh, irmãos, desculpem, eu vou ter que colocar a bateria novamente. Desculpem. É só um instante para eu terminar, eu estou concluindo. Aí eles disseram assim: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. E nós também o adoramos. Então, o povo experimentou da delícia de viver em comunhão com Deus. Isso pode ser aplicado hoje em nossas vidas. Você e eu, a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Se estudarmos a palavra de Deus, nós vamos aprender do amor de Deus. E quando nós aprendermos do amor de Deus, nós vamos ter prazer em obedecê-lo. E quando nós passarmos a obedecê-lo, nós vamos alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E quando alegrarmos o Espírito Santo de Deus, teremos forças para vencer toda e qualquer luta, toda e qualquer batalha. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Ele.
Ele é o nosso motivo de alegria. Ele. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força nos alegra nele. Tudo se encaixa quando você coloca ele no centro da sua vida. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Hoje, nós vamos continuar orando pelo senhor Farias Filho. Por Sérgio, o cunhado da irmã Sandra. Pela filha da amiga de Liane, que ela não colocou o nome. Gravidez de risco. Por Kaline. Gleice pediu oração por Kaline, a amiga de Gleice, que está acometida de um câncer no pâncreas, em situação grave. E todas as pessoas que estão enfermas. Hermínio, o meu primo. E todas as pessoas que estão enfermas ou da enfermidade da alma, da mente, do espírito e do físico. Seja qual for a enfermidade, nós também consagramos ao Senhor estas vidas. Clamamos por cura. Clamamos ao Senhor por cura. Pelo teu favor. Restabeleça a saúde destas pessoas, Senhor. E de todas as pessoas que estão agora, Pai, acometidas deste vírus da pandemia ou de outra enfermidade. Sara a nossa terra, Senhor. Chega com misericórdia, perdoa os nossos pecados e assim sara a nossa terra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, que atende o clamor da sua igreja, que supre a necessidade de cada um, de forma individual, de forma pessoal. O Senhor nos conhece pelo nosso nome, tem na Bíblia Sagrada. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. O Senhor escreveu os nossos dias quando ainda estávamos informes no ventre de nossa mãe. Oh, Deus lindo, nós te adoramos por tua misericórdia e por tua grandeza, porque o Senhor faz. Basta uma ordem tua, Senhor, e todos os hospitais serão esvaziados, não porque as pessoas tenham morrido, mas porque as pessoas tenham sido recuperadas, saradas, curadas pelo Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode curar as pessoas que estão também fazendo tratamento em suas casas, nas UPAs, nos corredores dos pronto-socorros do mundo. Até, Pai, em cabanas, nesses países mais humildes, como a gente vê ali nos Médicos Sem Fronteiras, aquelas pessoas, Pai. Sara, Senhor, a tua terra. Visita os necessitados, derrama do teu maná, providencia o pão de cada dia para as pessoas que estão agora desempregadas, Pai. Para as pessoas que estão passando necessidade, Pai, por causa desta pandemia. Consagro todos eles no teu altar, para que o Senhor envie o maná do céu. O maná do céu e multiplique o pão e o peixe. Que não falte o alimento. Derrama do teu azeite, meu Pai, do óleo do teu Espírito Santo sobre toda a terra. Vem salvando, dando-nos primeiramente o pão da vida, o pão espiritual, que é o conhecimento, o discernimento da tua verdade. Para que uma vez, conhecendo a tua verdade,
nós nos venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e possamos, Pai, alegrar o Teu Espírito Santo com o nascer de novo de nossas vidas. O nascer de novo, o nascer para Cristo, o andar em santidade, em obediência, é o que nos leva para a vida plena e maravilhosa aqui na terra e uma vida eterna com o Senhor na glória. É no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, meu Pai. Amém. Muita gratidão a Deus. Deus, cada dia mais, está restabelecendo a saúde de Darcos Alexandre. Cada dia mais, o Senhor recupera a saúde dele. Trata de uma parte, trata de outra. Deus sabe por que está sendo assim. Por amor. É por amor. É tudo por amor. Tudo por amor. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando é que o Senhor se alegra? Quando temos consciência da palavra de Deus, da vontade do Pai, do senhorio dele. E quando temos essa consciência, abandonamos o pecado. E quando abandonamos o pecado, alegramos o Espírito do Senhor que nos fez existir. E esta alegria nos dá forças. Oh, aleluia! Glória a Deus! E nos dá alegria também. O meu espírito está alegre. E o seu? O que está faltando? Pergunte ao Senhor. Amém. Fiquem com Deus.